Vamos! Então tá, vamos do zero. Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos. Aqui é a Mandine. Hoje vamos falar sobre o tema principal, saberes ancestrais. Mas estamos voltando com a nova temporada de Vozes da Diáspora e nosso primeiro episódio é com o nosso convidado, o Grio Moncla. Este podcast foi pensado para você, para dar voz e dar destaque a saberes, a experiências, conhecimentos das pessoas da nossa diáspora, construindo um espaço de escuta, de formação, de acolhimento e de presença. Então, todo mundo sabe que existe um consenso na academia de que a África é o berço da humanidade e que os primeiros Homo sapiens eram africanos de pele negras que se espalhavam pelo mundo. Vamos explorar a cronologia civilizacional africana desde o surgimento do Homo sapiens e há 300 mil anos até os desafios contemporâneos da reconexão ancestral. Pois, como disse o grande intelectual senegalês Cheikh Anta Diop, o Egito não é Oriente, é África. Pesquisas genômicas recentes da USP revelam que somos muito mais indígenas e africanos do que fomos levados a acreditar. Ouvintes, porque é urgente falamos desse tema, né? É um tema tão importante, é porque não é sobre apenas sobre história, mas é sobre justiça, é sobre reconhecimento e reparação histórica. É sobre descolonização do conhecimento, equidade e o futuro. Este podcast é uma produção da Associação Multicultural de Integração das Diásporas, com apoio do nosso parceiro e patrocinador Moncla Wanderson e nossa comunidade Vovaba e outros, que promove a inclusão e diversidade. Convidamos você a se inscrever como patrocinador e gostaríamos muito de divulgar seu trabalho, sua empresa. E antes de mais de nada, peço que curte esse episódio e ative o sininho. E agora vamos convidar o Moncla a se apresentar. Eu vou introduzir um pouquinho sobre quem ele é, né? Ele é um escritor, ele é um ativista pan-africanista, ele é membro da Associação Vavaaba, e ele hoje vai ajudar a gente a refletir sobre a perda da identidade africana na diáspora e apresentar propostas inspiradoras para um futuro baseado em nossa ancestralidade. Moncla, eu te passo a palavra. Por gentileza, se apresente como gostaria de ser apresentada. Minha irmã, primeiramente agradeço aos ancestrais e agradeço a você por essa oportunidade e essa participação, né, por esse podcast. Digo que, nesse caso, tratando de um tema tão sagrado a nós, não somos nós que estamos aqui falando, né? Essas palavras, nós estamos prestando a nossa matéria para poder comunicar, né, sobre os nossos ancestrais e unificar essa força em prol do benefício mútuo, né, da nossa africanidade. Então, meu nome é Moncla, muitos me conhecem como o poeta Moncla. Sou panafricanista, né, como disse, faço parte da Vavaaba, que é uma organização de projetos sustentáveis e africanidade.
E é isso, minha irmã, estou aqui à disposição, muito grato pelo convite. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e fazer parte desse podcast. Dois ouvintes, crescemos aprendendo que a civilização veio da Grécia, que o progresso veio da Europa e que a humanidade evoluiu saindo da África. Mas vocês costumam dizer em África nós fugimos, né? Homo sapiens de África vem de África. Isso inverte completamente a narrativa colonial, não é? Como essa perspectiva de que a África não foi abandonada, mas foi o centro irradiador da humanidade, muda a nossa compreensão sobre quem somos e de onde viemos. Sim, é complexo, né? É complexo, é uma coisa que acessar esse conhecimento a partir da narrativa africana é fundamental para que nós podemos ter essa compreensão de profundidade e história africana, né? Então, nós temos na arqueologia moderna cinco principais achados, né? Uhum. Que determinam, né, o surgimento da humanidade. E é interessante, é muito importante, né, a gente revisitar isso e poder fornecer isso de forma pedagógica no ensino brasileiro, né, essa narrativa. Porque nós temos cinco principais espécies, né, encontradas, achadas, o Homo habilis a 2,4 milhões, né, que foram os primeiros que usaram ferramentas de pedra. Nós temos o Erectus, né, que é 1,9 milhões de anos antes da Era Comum, primeiro que fez a migração para fora de África, né, que tinha o domínio do fogo. Nós temos os Heidelbergens, né, 700 mil anos antes da Era Comum, que é o ancestral comum dos Neandertais. E os dois principais, né, que é o Homo neanderthalis, que é 400 mil anos antes da Era Comum, encontrados na Europa e na Ásia, né, eles tinham uma cultura simbólica, enterro dos mortos, né, e o principal que somos nós, os africanos, que surgiram há 300 mil anos antes da Era Comum, né, conhecidos como Homo sapiens, né, aqueles que tinham expansão global, cultura complexa e tecnologia. Essa é a primeira introdução arqueológica para a gente iniciar a linha cronológica africana, né? Porque nas escolas não temos acesso a essa informação, né? Não nos é negado, mas essa informação, brevemente, através de nossos esforços, vamos conseguir inserir, né? Que é 150 mil anos antes da Era Comum, a expansão continental, né? A expansão do Homo sapiens no continente africano. E damos um salto e vamos para 90 mil anos antes da Era Comum, vestígio dos nômades e caçadores. Nós temos um salto e vamos para 50 mil anos antes da Era Comum, e compreendemos, nesse ponto eu não vou avançar, porque ainda está em muitas análises, mas é a questão dos navegantes, né? Capacidade de navegar. A 35 mil, nós damos mais um salto e chegamos a 35 mil. Onde eu chamo de aurora da humanidade, onde eu já havia matemática e muita complexidade na montagem das organizações, mas dois grupos principais despontavam, que eram as sociedades do Nilo e os Khoisan ao sul, né? Evoluindo e criando metodologias sociais complexas. E eu perceba que nós estamos falando de milhares de anos de saltos, né? E esses milhares de anos, eles demontam uma experiência existencial sem vestígio de guerra, né? Sem vestígio de guerra, de conflito, né?
Então a gente chega em pré-Kush, que era uma sociedade que tenha uma ligação com as outras sociedades ao sul dos Khoisan, que possibilitou, né, Kush em si, né, onde a africanidade ali era a estrela da manhã, e que possibilitou no ano de 3000, por volta de 3000 antes da Era Comum, aquilo que conhecemos como Kemet, né? A gloriosa junção de todos os saberes, de todas as tecnologias, de todas as sociedades, né? Que você encontra em Kemet vestígios práticos de muitas outras sociedades, inclusive as sociedades Khoisan. Isso possibilitou, essa junção de saberes possibilitou o desenvolvimento dessa estrela da manhã. E, posteriormente, em 2000, antes da Era Comum, um novo advento incrível, expansão e florescimento de sociedades, que é a expansão dos povos Bantu. A expansão dos povos Bantu em si, assim, é uma coisa que daria alguns anos de estudo, né? Na verdade, tudo que a gente tomou, essa linha cronológica africana, ela, para aprofundar nela, sim, é preciso bons anos humildes, abnegados e silenciosos de estudo, né? Mas nós estamos sintetizando para poder ficar acessível aos jovens, né? Para que eles possam, ter essa conexão com isso que é o mais poderoso, né? Que é a nossa ancestralidade. Se eu for falar da expansão dos povos Bantu, eu vou ter que mencionar 60 grupos entre civilizações, reinos e sociedades, e cada um com a sua identidade e especificidade que contribuiu, né, também para tudo para a humanidade, para o benefício da humanidade em si, em todos os setores. Mas essa abordagem é uma abordagem rápida, né, rasteira, só para mencionar um caminho, uma trajetória, né? E dizer que essa é a nossa base existencial. E a nossa base existencial é a base primária, principal, né? De tudo que foi possível desenvolver depois relacionado ao que é a humanidade, né? Então isso é muito importante trazer, abordar e propor um aprofundamento nesse sentido, irmão. E as primeiras sociedades do Nilo há 75 mil de anos, e como isso se conecta com o que hoje conhecemos sobre as civilizações africanas? Sua experiência ressoa com a de muitos, mas também e isso não mostra como a busca por essa ancestralidade é um motor poderoso para a gente se redescobrir, né, para ressignificar essa nossa identidade e fortalecer nós, indivíduos da diáspora, né, especialmente quando olhamos para os dados sobre a importância da autoestima e pertencimento em comunidades. No contexto de perda de identidade, quais você considera os maiores desafios para a juventude diaspórica hoje, Moncla? E como essa lacuna histórica afeta a percepção de si e do futuro? Sim. Você mencionou 75 mil anos, né? Pois Sim. é. Mas o Delta do Nilo é um lugar sagrado, né, para a humanidade, né? É um local que você imagina aqueles praticamente deuses altos, magros, esbeltos, lindos, né? E 75 mil, né? O florescer de toda a capacidade humana, né? E interessante que esses números, né? Esses números nos trazem uma compreensão essencial, porque você imagina todo um período, né?
pacífico e de desenvolvimento de sociedades, né? Então, é importante para o fortalecimento do jovem, é importante para que essa base seja a base principal e não o vulgarismo que se tem, né? O trato grosseiro que se tem a tudo que é africano, principalmente na academia. Academia, na visão científica, ela precisa abandonar esses vulgarismos e precisa abordar a compreensão dos outros povos, né? A metodologia dos outros povos. Porque os outros povos, eles têm ciência, eles têm a forma com que eles dizem de si próprios, né? A forma com que eles representam a si próprios, e essa forma é uma forma que traz e possibilita a melhor condição dentro de uma questão existencial. Não podemos admitir que o ocidentalismo é a chave de tudo, sendo que foi o problema de tudo, não é? Então, nesse sentido, essa compreensão histórica cronológica, ela é importantíssima como uma base, né? Eu sei que para o jovem que nasce na diáspora, dentro de uma cultura totalmente ocidentalizada, com muitos problemas, inclusive é uma negação da identidade africana, eu sei que para esse jovem é massacrante, ele não tem chance, praticamente quase não tem chance. Mas nós estamos avançando, né? Nós estamos avançando e vamos continuar firmes, né, nessa comunicação, porque, como eu disse, não somos nós, né? São os nossos ancestrais que estão falando. Moncla, que bom ter essa visão esperançosa, né, da sua parte. E será que você conhece o Amadou Ampateba, o grande sábio maliano? Ele nos ensina que na cosmovisão africana, o ser humano não é visto como separado da natureza, o superior a ela, mas como parte de uma totalidade cósmica interconectada. Essa sabedoria já estava presente nessas sociedades nilíticas ancestrais. Como essa forma africana de compreender o ser humano que valoriza a ancestralidade, a comunidade, a harmonia com o cosmo, se manifesta na continuidade das grandes civilizações africanas que vieram depois. Olha, minha irmã, a gente pode fazer um exercício, né, reflexivo, né, e compreender que o melhor método, né, de se conseguir algo, né, um benefício coletivo, é o trabalho coletivo, né? Nesse caso, no caso que você mencionou das sociedades nilóticas, né, que já são os ancestrais mesmo, né, a raiz, né? Ali 70 e tantos mil anos atrás. Por que se manteve, né, essa metodologia? Porque a gente podemos refletir que é uma lógica, né? É uma lógica no sentido existencial. Na compreensão, na cosmovisão africana, você retira uma coisa da natureza, né, um alimento, você agradece e possibilita que aquele alimento, né, esteja ali de forma beneficiado, e você se alimenta e você devolve as sementes, né, para a natureza, agradecendo e dizendo: estou devolvendo essas novas sementes, essas novas germinações, em honra ao que você possibilitou a mim e minha família. Você possibilitou que nós nos alimentássemos, que nós trouxéssemos benefício ao nosso corpo físico,
Isso alimenta a nossa alma, então, portanto, nós também agradecemos e estamos colocando de volta as sementes e replantando e possibilitando que você se mantenha. Essa observação poética, né, sobre o que é a condição do ser humano e o que é o vegetal, né, essa é uma compreensão que os primeiros tiveram que abranger, porque os primeiros não dominavam o cultivo. Essa é uma visão extremamente ancestral. Até o momento que eles dominavam o cultivo, até antes deles dominarem o cultivo, eles precisavam agir de forma sinérgica, né? De forma fraterna com o meio ambiente. Então, acredito, minha irmã, nessa reflexão que venha daí, essa prática, né? Essas práticas, elas sim, se mantiveram até os dias atuais. Em muitos grupos, em muitos locais em África e fora de África, desenvolvem, mantêm essa prática, só que de uma forma um pouco diferente, né? Tem uns que reproduzem de forma igual, eles chamam hoje de agrofloresta, né? Para tudo se dá um nome novo, menos o nome original, né, das coisas, né? Tudo bem, quanto a isso tudo bem. Mas essa prática ela vem sendo desenvolvida e é interessante que precisamos retornar a essa prática, minha irmã, porque a metodologia de sociedade de consumo nos faz cada vez mais escravos dessa loucura que né, a sobrevivência no que se diz selva de pedra, né? Então, é provável que aos poucos nós voltaremos a ser comunidades avançadas, tecnologicamente avançadas, porque não importa o que se possa criar, essas tecnologias são as principais, né? Tecnologias de coexistência com a natureza. Perfeito. Então, Moncla, entendendo sobre a progressão das civilizações neolíticas há 75 mil anos, como chegamos aos grandes reinos que conhecemos, o Kush, o Axum, o Império do Mali, Songhai. Nossa, existe vários. Que transformações fundamentais permitiram essa evolução de comunidades ribeirinhas para civilizações que dominavam rotas comerciais transcontinentais e criaram universidade como Timbuktu, né? Sim, bom, nós observamos esse período, né? Você mencionou novamente esse período, né? 75 mil anos. 75 mil anos foi bem o início mesmo, né? Da expansão e do aprendizado, né? Social, né? À medida em que os espaços eram acessados, né? Mas há 35 mil anos, né? Porque nós temos, como eu disse, há 50 mil anos antes da Era Comum, há indícios, né, do domínio da navegação, que esses dados estão sendo processados e tudo mais, mas eu gosto de mencionar essa sociedade do Nilo, que vamos pular de 75, que é o início, vamos pular de 35 a 7 mil, essa expansão e o desenvolvimento, né, dessas tecnologias, dessas técnicas e lógicas, seja sociais, de desenvolvimento, seja de tecnologias, possibilitou a replicação em áreas diferentes, né? Então, a tecnologia da mineração, domínio do pastoreiro, elas foram replicadas de formas diferentes nessas regiões, podemos dizer assim. O, o, o sucesso desses métodos
ampliaram, possibilitaram que esses grupos se tornassem numerosos, né? E juntamente com esses avanços, os avanços intelectuais, né? Porque você citou o Mali, né? E Timbuktu. O Mali, ele é uma referência única, né? Porque além de representar, assim, para nós, todas as civilizações, todos esses grupos, eles têm uma coisa especial. Eles sempre têm alguma proposta que possibilitou um avanço da humanidade, mas o Mali em si, ele criou as primeiras universidades da humanidade, né? Em Timbuktu. A queda do Mali, né? Infelizmente, nós temos 50 mil manuscritos esparramados pelo mundo, né? Ali em Timbuktu havia todas as ciências, né? Em diversas línguas, inclusive eu não gostaria de falar sobre a chegada dos árabes no Mali, porque isso seria outra história, né? Seria o início do fim do Mali, né? Uhum. Mas essas universidades, elas possibilitaram o desenvolvimento de toda a África, porque os gregos já iam para Cambridge estudar, né? Talvez essa postura fraterna africana talvez tenha sido o problema e a grande destruição. A inserção de outros grupos na sociedades africanas possibilitou o domínio, o caminho para a dominação e destruição, né? Mas o Mali em si, mesmo inclusive aqueles que acabaram acessando e dominando o Mali, obviamente, houve uma inserção, no Mali não foi uma inserção forçada a priori, né? O rei Sundiata Keita se apaixonou pelo Islã enfim, mas isso é outra história. Mas o Mali possibilitou avanços, inclusive, infelizmente, avanços bélicos, né? Porque acessaram os sábios e sabedorias do Mali, né? E utilizaram esses acessos, né? Até hoje utilizam, né? Todas essas informações, né? Esses construtos estão na mão, né? Da humanidade bélica, né? Mas você mencionou essa área em comum, esse setor em comum, que foi incrível, foi fantástico, né? Para o desenvolvimento dos outros grupos que viriam depois, né? Dos grupos de poder, né? E potência, né? Que seja que tá incluso a expansão dos bancos ou até o fortalecimento ali da região. Certo, Ilman. Agradeço sua contribuição sobre esse assunto específico. Eu só queria destacar para os nossos ouvintes que a civilização, a sociedade neolíticos contribuíram muito para o desenvolvimento de técnicas de navegação, irrigação, agricultura, como o próprio irmão ressaltou, né? Criando excedentes de alimentar, sistemas de alimentar bem sofisticados, e também falando de artesanato, comércio, escribas. Bem, essa civilização, sociedade, eles contribuíram muito no aspecto tecnológico, né? Não somente eles, existem outras civilizações que conseguiram criar um domínio da metalurgia, né? O Puxi, por exemplo, eles foram uma das potências, né? O Reno era uma potência siderúrgica na África no passado. Pois é. Então, vamos passar para o nosso próximo bloco. Antes de passar, só gostaria de ressaltar
novamente que esse episódio está sendo produzido pela Associação Multicultural das Diásporas, de Integração das Diásporas. É uma organização que promove inclusão, diversidade em projetos de educação e cultura, fortalecendo a conexão de diferentes comunidades diaspóricas. Para saber mais sobre o trabalho da AMIDE e como você pode apoiar ou participar, acesse @associacãoamide no Instagram. E não se esqueça de seguir o Vozes da Diáspora nas redes sociais, aqui pelo YouTube. Bem, vamos para o nosso próximo bloco. Irmão, agora vamos ao cerne da questão. Você fala de que os desafios que nós temos aqui na diáspora é assumir essa identidade africana, mas vamos ser prática. Quais são os principais obstáculos que impedem a reconexão? Você tem comentado um pouquinho sobre, né? Tem como compartilhar com a gente os outros principais obstáculos? Sim, vamos lá. Vou até ser um pouco repetitivo, né, no sentido de dizer que os obstáculos são estruturais, né, dentro do que se diz cultura de um povo, né, de uma nação. A compreensão, ela pode ser uma compreensão nacional, uma compreensão regional. Sim. Ela tem uma raiz histórica em tudo isso, né? Esses países tiveram necessidade de se formatar diante da história, diante de certos contextos, né? Seja em África, os países em África também precisaram se formatar diante desses contextos, né? De dominação colonial, etc. E essa dominação e essa história jamais vai ficar de fora das nossas falas, porque nós não fechamos os olhos para a história, pelo que aconteceu com o nosso povo e o resultado do que aconteceu com o nosso povo. Então, os principais obstáculos um dos primeiros primeiramente, esse apagamento histórico, né? Apagamento histórico, essa narrativa atenuante dos fatos, né? Atenuante dos crimes humanitários causados, né, pelas colônias. E esse é o principal obstáculo que impede aos outros, né? Os outros obstáculos são as questões que envolvem como uma sociedade se organiza, como ela pensa culturalmente, socialmente e academicamente, né? Porque você pode ter muitas classificações, né? Um irmão de descendência africana, o irmão africano da diáspora, ele pode ser levado a se compreender como um cidadão, como um companheiro, um camarada, um título de eleitor, ou um membro de uma igreja ou de uma filosofia. Ele pode ser levado a se identificar, né, com um grupo ou outro, em contraponto da própria identidade sagrada, né, existencial, que é a sua ancestralidade. Então, abertamente publicado posturas e formas até mesmo dentro da comunidade africana na diáspora, né, que é conhecida como comunidade negra, comunidade preta, os termos, né, coristas que são utilizados, esses próprios irmãos, alguma parte deles, e até irmãos de militância, né, repetem, né, o que seria a não existência, né, a não identificação africana. Sim. Então, como a gente pode avançar se nós não temos, como nós podemos desenvolver melhorias, projetos, se nós mesmos não estamos associados, né,
Nós somos uma sociedade africana. Então, como nós fazemos, né, na atualidade, na prática, criar métodos, meios, grupos, coletivos, quilombos, organizações, visando ao menos uma ação, seja pontual, né, espacial, específica, né? Mas eu observo que esses são os desafios, essas são os obstáculos, né? Os obstáculos são como eu vou dizer, os obstáculos são o apagamento histórico, né? E com isso o apagamento do crime humanitário, né? E a constante narrativa não africana, né? De não importância, de não sagrado, de não existência, né? Mas a gente está resistindo a isso, né? A gente resiste a isso, a gente resiste a todo esse peso histórico e toda essa conjuntura atual. E vamos resistindo. Existe um paradoxo, Moncla, sobre quanto mais uma pessoa afrodescendente ascende socialmente no Brasil, mais pressão sofre para se afastar de referenciais africanos. Como você vê esse fenômeno? Você já mencionou algumas iniciativas de superação, né? Mas como você vê esse fenômeno? Certo, nós nascemos e crescemos dentro de uma sociedade de consumo, né, que nos dão as referências do que seria o ideal de vida, né? Do que seria viver, do que seria a questão social como um parâmetro, né? A ascensão social como parâmetro e o consumo também como propósito de vida, né? Então, obviamente o irmão que ascende, ele rapidamente ele percebe que a identidade dele não está ligada a uma condição social. Ele percebe que não importa o quanto dinheiro ele tenha, ele vai ser julgado como um africano. E vai ser evitado como um africano. Por mais que ele alise seu cabelo, que ele ande em certos ciclos e tenha certas posturas, certas práticas, mesmo que ele negue toda a sua alma, sua família e sua ancestralidade, ele jamais vai ser aceito nesses ciclos, né, não africanos. A não ser que ele seja um vassalo, né, alguém que está ali apenas para ser mais um escravo, né. Então, todos esses irmãos, eles percebem essa diferença. Aí você me pergunta, tá, mas por que eles percebem que eles são levados a perceber, né, que eles não são dali, então por que eles não mudam, né? Esse é um grande problema, né, irmão, porque o que há de oferta, né, o que há de oferta para um ser que nasceu e cresceu dentro de uma sociedade de consumo e que não tem acesso e é levado a não ter acesso, né? Então, a sua pergunta é como superá-lo, né? Como superar toda essa proposta maçante 24 horas por dia, todos os dias da sua vida, né? Dizendo quem você é e o que não é bom você ser. Que o que não é bom você ser é a si próprio, é existir dentro de uma cadeia existencial, né? De identidade africana. Porque esse irmão, ele vê que para ele foi ensinado que tudo que é africano é feio, é triste, é ruim. O Damian Marley, que é o filho do Bob Marley, na música dele, ele diz uma frase que eu achei interessante, ele diz: os melhores paparazzis vão à África tirar as piores fotos. E é isso. Na mente desse colonizado, né? Porque em 2025 estamos todos colonizados ainda, né? Na mente desse colonizado, tudo que é África é ruim, é feio, é mal. Ele jamais teve acesso a isso, por exemplo, que nós estamos dizendo aqui hoje nesse podcast. Ele jamais, a não ser que a indústria americana crie algum tipo de alusão, algum tipo de produto, fora isso ele não tem uma sensação real, existencial, né, que é a cosmovisão africana. E superar isso
não é fácil, irmã. Esse irmão, ele precisa de muito silêncio. Um silêncio esmagador, um silêncio inexoravelmente existencial, humildade, estudo, compreensão. E mesmo assim vai ser bem difícil. Mas eu faço votos que esse irmão, seja esse que acende ou não acende, o irmão que está lá chorando, ajoelhado em uma religião, ou balançando a bandeira de algum partido, onde quer que esse irmão esteja, né? Eu desejo que eu faço votos que ele possa, pelo menos uma vez na vida, sentir, né, o que é a africanidade, o que é esse poder, né? Esse poder que a gente não consegue, essa sensação que a gente não consegue descrever em palavras. É uma sensação existencial, né? É uma sensação de pertencimento e uma paz tão profunda que a gente está aqui por isso, né? Para poder auxiliar esses irmãos a encontrar esse caminho, né? Que essa identidade africana não é uma rota final, é um caminho. Sim. E ninguém vai virar africano do dia para a noite. E não é essa a ideia. A ideia é que somos africanos, somos descendentes, somos filhos. A questão é que uns de nós, como eu, por exemplo, está distante e caminhando, né, humildemente para essa africanidade. Então, o importante não é o termo, porque na ocidentalidade se pensa muito na questão do conceito, né? E matemática, o conceito matemático, e não é o fim. Para nós, é o caminho, é o existencial. Pois você menciona a necessidade de criar condições benéficas ao nosso povo africano, mas como fazer isso num país onde o racismo estrutural ainda determina que negros ganham menos, morrem mais e têm menos oportunidade? Essa reconexão ancestral pode ser uma ferramenta concreta de transformação social. Totalmente. Sim. Totalmente, minha irmã. Porque, veja, na matemática da montagem sistemática que nós vivemos, ela trabalha, essa montagem trabalha através de grupos de interesse. Esses grupos de interesse se organizam e fazem lobbies de pressão. Então, esses lobbies de pressão têm seus financiadores, né? E tem aqueles que serão beneficiados. Assim funciona esse sistema ocidental. É assim. Independentemente de grupo, independentemente de identidade, eles são grupos de interesse capital. Obviamente que nesses grupos existem igrejas, existem alguns grupos étnicos, né? Bem organizados, né? Mas vencer, né? Vencer, né? Através da reconexão ancestral. Veja, minha irmã, se formos pegar os dados, né? Aqueles que têm alguma descendência de africana são 55%. Imagina 55% do PIB desse país investido em acabar com as favelas e transformar as favelas em centros, em condomínios e com centros de estudo avançado e saúde avançada. Imagina você pegar 75% e investir na formação e educação dos jovens e pegar esses 75% também e investir em África, possibilitar, formatar jovens daqui e de lá para fortalecer o continente e os países de origem. Porque, no fim das contas, é o que nós queremos também. Porque, no fim das contas, o nosso olhar é para o continente. Nascemos aqui, mas esse é o grande ponto que divisa o que é o avanço. Porque se nós somos condicionados ao nacionalismo e pensamos que essa terra, esse país, ele tem
ele precisa por si mesmo e só para si os benefícios que possam ser, então não é justo, não busque a africanidade nesse sentido. Se a africanidade não estiver de volta para a África, com olhar no continente sagrado, então nem tente entrar. Não faça isso. Porque é fundamental que nós consideremos mesmo sagrado isso. Não é a nossa Meca, não é o nosso Vaticano, né? É o nosso lar sagrado, né? É o que é de mais importante. E para essa transformação social, mesmo para melhorar este próprio país que nós aqui nos encontramos, é preciso que criemos uma sociedade africana. É preciso que deixemos de ser negros, deixemos de ser pretos, marrons, pardos, seja lá o que for, qualquer coisa que tenha inventado sobre nós, e voltemos a ter e sermos africanos. Africanos em diáspora, descendentes de africano, não importa o termo, mas tem que ter África, tem que ter o africano no meio, porque é de onde nós descendemos. Tudo bem, existem alguns irmãos que são miscigenados, mas mesmo nessa miscigenação ainda há nas veias desse irmão, dessa irmã, África. E essa parte, ela é sagrada. Eu não sei como esses irmãos tratam a outra parte, o outro grupo com o qual a miscigenação forneceu eles. Mas o que diz respeito ao África, para nós é muito importante, é muito sério, não é brincadeira, não é questão de opinião, como eu disse, não sou eu que estou falando essas palavras. Nós somos apenas comunicadores, estamos aqui passando uma mensagem. Então, essa condição existencial é possível fazer com que nós criemos uma sociedade africana. E essa sociedade, de forma prática, ela faz pressão e ela elege, ela coloca nossos irmãos em cargos de poder. Não estou falando de representação, colocar entre aspas, um preto lá. Não é isso. Um preto lá, tem muitos pretos lá. Muitos. Eles estão lá para ser apenas uma representatividade. Eles estão lá para ser alguém que faz o que o partido quer, que o branco quer, que o rico quer. Eles não têm nada de africanidade, nem nas palavras, nem nos atos. O que nós precisamos, não precisamos de colocar esses irmãos no lugar do poder, nós precisamos de estar nesses locais de poder, mas com africanidade, porque caso contrário, eu nem voto nesse irmão sem africanidade, sem ele demonstrar que ele está ligado com a profunda e mais sagrada raiz ancestral. Porque caso contrário, vai ser apenas mais um traidor, um inimigo nosso, que vai falar contra nós, que vai votar contra nós. Então, tipo, para respondendo a sua pergunta, né? Essa é a ferramenta. A ferramenta, a reconexão ancestral, ela demanda um exercício muito grande, porque ninguém quer perder o que se é, o que se valoriza. E esses irmãos cresceram valorizando todo tipo de coisa, valorizando a ideia de nação, a ideia de religião, a ideia de partido, a ideia de filosofia, a ideia de sociedade de consumo, a ideia de condições políticas ocidentais criadas principalmente na Revolução Francesa. Essa dualidade que divide de um lado para o outro e divide famílias, né? Então, essa estrutura determina poucas oportunidades porque nós não estamos conectados, nós não somos sociedade, mas nós vamos ser. Nós estamos caminhando, estamos nos associando e em breve nós teremos essa força para avançar, irmã. E já estamos avançando, irmão. Então, ouvintes, a gente está encaminhando ao final do podcast, mas gostaríamos de comentar um pouquinho sobre a sustentabilidade, né, que é um conceito central em muitas culturas africanas. Como essa visão pode ser aplicado no nosso dia a dia, na diáspora, fugindo de uma abordagem egocêntrica e buscando soluções realmente enraizadas em nossos saberes. A gente não estamos
promovendo a ideia de que precisamos voltar para milhões de anos atrás, mas é resgatar esses saberes deixados pelos nossos ancestrais, né? E viver desses saberes, transformar eles em valores, para a gente possa se construir como comunidade, como diáspora. Mas, irmão, como você pensa essa visão de sustentabilidade dentro da diáspora? A sustentabilidade é uma tecnologia que ela deve retornar, né? Pensar sustentabilidade é pensar a possibilidade de manter, né, de continuidade. A palavra cultura, no sentido de cultivo, ela tem uma importância muito grande, né? Uma cultura de sustentabilidade, né? Cultivar a continuidade, né? A sustentabilidade, ela vai ser, na verdade, ela pretende, ela acaba sendo indispensável diante de um quadro um quadro que cada vez mais piora, que é a questão da alimentação, por exemplo, né? E em algum momento haverá de ser revertido essa lógica de monocultura e de sociedade de consumo relacionado ao bem-estar alimentar. Então, a sustentabilidade é fundamental nesse processo, né? Na visão na cosmovisão africana, a sustentabilidade é uma lógica indispensável à vida em si, de uma comunidade, de um grupo, de uma família, de todas as famílias. Pensando nessa cosmovisão dentro de coletividades, né, sinérgicas. Engraçado que há muito tempo chamaram a nossos grupos, nossas civilizações de selvagens, né, de atrasados, mas que na verdade nós somos, né, aqueles mais avançados nesse setor, nessa compreensão. É óbvio que essas práticas ocidentais invadiram os países, né, do continente, e agora nossos irmãos estão lutando para restabelecer, né, as práticas sadias e sustentáveis, que é a reconexão com o meio ambiente, com a terra, né? E nós aqui na diáspora também precisamos refletir sobre isso, pensar sobre isso. Pensar, mas não é nem por nós, é pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pela continuidade, pela manutenção do bem-estar das sociedades africanas na diáspora. Perfeito. Para construir, para a construção de um futuro, é importantíssimo o papel da educação e a arte nesse processo de reconexão e valorização dos saberes ancestrais, né? Como você comentou, para a nova geração, né? Não somente para essa geração, mas para a nova geração. Sim. Uma última pergunta, irmão, porque acabamos de falar, né, esse tema tão importante, como a reconexão com nossas raízes não é apenas um resgate, né, um resgate do passado, mas uma ferramenta poderosa para moldar nosso presente e futuro. É um ponto essencial, né, para todos nós. Acredito, um lembrete de que nossa força reside também na nossa história, nos nossos saberes, que nós foram negados, mas, bem, mas que resistiram, né? E encaminhando para o final, Anderson, para finalizar essa conversa tão rica, qual mensagem você gostaria de deixar? Sim? É minha mensagem final? Sim, qual mensagem você gostaria de deixar para aqueles que estão nesse início de
de jornada de reconexão ancestral, que estão descobrindo sobre o tema, não tinha nenhum conhecimento, para quem também enfrenta esse desafio ao tentar se reconectar com sua própria raiz. Qual Sim, mensagem de inspiração? ok. Primeiramente, eu sugiro comprar o livro do nosso irmão Wanderson Dutti, né? Vai ser lançado há 15 dias. O título é África, o que a mídia e a escola não esconderam de você. É um início, assim, é uma introdutória para quem quer a informação ali de narrativa africana bem formatada, né? Mas, assim, tirando a propaganda de lado, vejam, é preciso compreender o que é a palavra cultura. A cultura, eu observo a palavra cultura com como dois caminhos. O caminho do culto, ou seja, cultuar algo, seja lá o que for, e o caminho do cultivo. O que é o cultivo? E se cultivar é preparar o solo, né? Cuidar ali para não ter ervas daninhas, colher o alimento, depois replantar, é uma ação de reconexão com a terra, né? E a terra e de agradecimento mútuo, né? Cultivo nesse sentido, né? De cultivar, porque é preciso fazer isso com ênfase na africanidade, com ênfase em África, com a identidade africana, que a maior parte das pessoas vão te dizer que não é, que você é brasileiro, que você é argentino, que você é, seja lá onde você tenha nascido, e volta para a África, e eles te xingam de todas as formas, e eles vão falar, mas não é sobre eles, não é sobre a opinião de quem quer que seja, esse não é o caminho. Você não enfim, não são os canais de informação, não são os canais de opinião. É uma busca séria, abnegada, silenciosa dos caminhos ancestrais. Ninguém pode te negar que sua mãe, você é filho da sua mãe. E ninguém pode nos negar a nossa ancestralidade africana. E se isso não for mais sagrado e importante, então é melhor você nem ir, porque não vai ser legal. A gente tem muitas casas de religião africana que não tem nenhuma africanidade. Inclusive, tem dirigentes que são notadamente de descendência, por exemplo, alemã. A gente tem centenas de grupos de capoeira que não tem nenhuma africanidade e alguns nem sabem que a capoeira nasceu em Angola, por exemplo. Eles dizem, alguns ainda dizem que é uma coisa nacional brasileira. Então, nós temos movimentos ativistas que estão aí apenas brigando e postando coisas e lamentando e não praticam nada, não demonstram nada, não estão junto com as suas famílias, não demonstram corpo familiar, porque a razão da cosmovisão africana é a família. Sim. E na família existe o elemento de poder que precisa alçar os locais de poder, que é a mulher africana. Se eles querem destruir, que eles querem mesmo, não tenha, o jovem que está me ouvindo, tá? Não tenha nenhuma dúvida, sempre quiseram e ainda querem destruir a africanidade, eles atacam a mulher africana. Porque a mulher africana é matriz gestora, é onde nasce a africanidade. E nós precisamos proteger essas mulheres, porque nós somos homens africanos. Não estou dizendo proteger ser um machão, não é esse parâmetro ocidental. Quando eu digo proteção, eu digo ame a sua mãe, respeite, compreenda os processos com as suas irmãs, suas tias, suas mulheres, suas esposas. Elas precisam estar em locais de poder porque elas têm a chave da vitória e da construção. As sociedades africanas são matriarcais, sempre foram. Esqueça esses modelos ocidentais. Então, na minha mensagem final, eu quero dizer isso. É preciso silêncio. Silêncio das redes, silêncio dessa loucura toda.
É preciso amanhecer e existir no amanhecer, provar o amanhecer, ver o amanhecer. É preciso ter tardes que se arrastam lentamente. É preciso existir nessa vida de uma forma bondosa, de uma forma honesta. É preciso provar a vida e a ancestralidade e essa comunhão familiar, porque a cosmovisão africana tem famílias unidas em cosmo, e as famílias unidas criam uma aldeia, e em uma aldeia uma criança corre livremente para onde ela quiser, porque todos que estão naquela aldeia são como pais e mães, tios. Essa é a cosmovisão africana. Muitas aldeias criam um reino, muitos reinos criam um império, e muitos impérios criam a renascença da humanidade. Porque se nós fomos capazes de criar tantas civilizações, tantos reinos de paz, de florescimento de todas as técnicas e ciências da humanidade, então também nós somos capazes de remontar essa humanidade, de melhorar, mesmo diante de todos esses desafios e ataques que a africanidade é, mesmo diante de todos esses irmãos que não têm interesse nenhum pela sua africanidade, mesmo diante de qualquer desafio, nós vamos fazer isso. Porque isso não depende de nós, isso está em nós. Esse é o caminho que nós vamos seguir, esse é o caminho que nós estamos traçando, humildemente. E agradeço, minha irmã, por ter você caminhando junto com a gente. Eu sugiro que vocês pesquisem, vou deixar aqui a sugestão da Vavaaba, que é uma organização de projetos sustentáveis e africanidade. Você tem também a AMID, né? Então, esses são alguns caminhos que você pode acessar. A Babaaba não é fácil de acessar, é só para quem quer produzir algo de verdade, na prática. Não é um local de teoria e de postar tristeza, é um local de postar soluções e busca das soluções, mas estão todos convidados. E, por fim, agradeço aos ancestrais, né, por estar aqui nesse momento, né, de uma irmã tão valente, né, de uma guerreira tão valente, e eu me curvo humildemente à sua ação e sua coragem, minha irmã. Gratidão. Gratidão, gratidão, Moncla, por ter participado nesse episódio. E só gostaria de deixar uma provocação para os nossos ouvintes, para pensar a ideia de que a africanidade se traduz em proteger as mulheres, proteger o feminino e colocar esse feminino em posição de liderança. É, de fato, uma grande importância pensar em movimentos importantes que buscam equilibrar as balanças de poder. Por muito tempo, em muitas culturas, a dominação do masculino foi a norma, resultando em estruturas sociais que frequentemente marginalizam e oprimem o feminino. No entanto, como você bem observou, a busca não deveria ser por uma mera inversão de papel, né? Na minha opinião. Não se trata de colocar, substituir a dominação masculina pela feminina, mas sim alcançar um equilíbrio, onde tanto o feminino quanto o masculino sejam valorizados e respeitados em sua essência, né? Pois em diversas filosofias e cosmovisões africanas, a harmonia entre o masculino e o feminino é um princípio fundamental, né? Não são forças opostas que se anulam, mas sim se complementam e se fortalecem. Pois o feminino é muitas vezes associado à intuição, à criação, mas também e o masculino é ligado à ação, à proteção, à estrutura, à razão. São ambos necessários para a plenitude da vida e da sociedade. Só gostaria de deixar essa mensagem para nossos ouvintes e também uma
uma pergunta, né, importante, a questão de que, e os homens, onde estão, né? As mulheres precisam liderar esse processo de reequilíbrio. É essencial que seja feito com o feminino e o masculino, tá bem? Muito obrigada, irmão, por ter participado desse podcast. Quero agradecer de coração sua participação nessa temporada e ouvintes, teremos novos episódios relacionados a diversas temáticas. Fiquem ligados e sigam a gente nas redes sociais. Compartilhe com seus amigos, parentes também. Um beijão.